Bem, pessoal, vocês me perguntam muito sobre esses parafusos para coluna que a gente coloca, as hastes, como é isso, o que é feito, e eu vou mostrar para vocês. Em detalhe, né, o material, esse é material cirúrgico real que a gente utiliza, né? É óbvio, né, que esse não está mais em uso, né, esse é mostrador, né? Então, esses aparelhinhos que a gente utiliza, né, quando o paciente fala assim, ah, Júlio, eu tenho um parafuso, eu tenho uma haste, né, eu botei uns pinos na coluna, é basicamente isso que ele está colocando aqui. Então, a artrodese, né, esses parafusos que são pediculares, né, da coluna lombar, coluna torácica também, eles têm isso aqui, né? Geralmente, quando a gente vai colocar, né, a gente usa, vocês entenderem mais ou menos como é a cirurgia, né? A gente vai abrir a pele, vai expor, afastar a musculatura, expor o osso, ver direitinho, normalmente com localização pelo raio-x, onde está o processo pedicular, e vai passar esses parafusos com esses equipamentos assim que ajuda a gente a rodar e entrar no osso, certo? Ah, Júlio, tem várias técnicas, tem técnica minimamente invasiva, né? Tem técnica convencional. Mesmo assim, a lógica é a mesma. Vai ter um parafuso. Normalmente a gente vai ter, quando a gente escolher o parafuso, escolher o tamanho desse parafuso. Então, a depender do porte da pessoa, da altura, do osso da pessoa, são parafusos de tamanhos diferentes, né? E além disso, de diâmetro também diferente. Então, de um modo geral, a gente vai colocar vários parafusos, porque esses parafusos eles ficam, né, ligados por essas hastes, né? A gente coloca um de um lado, um do outro, né? Depois vem as hastes aqui ligando um ao outro, né? Normalmente, né, os parafusos, né, eles vão estar simétricos, né? Então o tamanho de um lado e do outro vai ser parecido, porque está dentro de uma mesma vértebra, né? E de um modo geral, o que vocês vão ter que prestar atenção e ficar atento é o que? A gente, neurocirurgião, quando vê o caso do paciente, a gente já sabe quantos parafusos a gente vai utilizar, o tamanho deles, né? No intraoperatório, claro que às vezes pode ter mudança, né? A gente usa também muita parte da monitorização intraoperatória para justamente ter segurança que esse parafuso não está pegando nenhuma parte nervosa, nenhuma parte mais arriscada. São cirurgias, né? Por mais que assuste, né? O tamanho do parafuso, tudo isso, né? Eles são de titânio, né? São cirurgias seguras e eficazes. Claro que é muito melhor você não operar. Claro que é muito melhor você não ter um parafuso desse tamanho da sua coluna, é óbvio disso, né? Mas para situações extremas, situações que o paciente, né, tem uma instabilidade, pacientes, né, que tem lesões na coluna instáveis, né, lesões compressivas, que muitas vezes você tem que descomprimir, vai gerar algum tipo de instabilidade, você usa esses equipamentos, tá bom? São técnicas feitas por muitas décadas pela gente neurocirurgião, né? Mas que, de um modo geral, o grande debate é muito a indicação. Quando você precisa, quando você não precisa. A gente tem sido cada vez mais conservador, cada vez incisões menores, cada vez menos invasivo, né? Cada vez mais tentando mudar os hábitos de vida do paciente, melhorar a musculatura antes de decidir por fazer essa cirurgia, tá bom? Claro que são cirurgias que causam agressão ao organismo, né? Mas muitas vezes a agressão que o próprio organismo, a degeneração que ele sofreu é muito pior. Mas a gente é muito prudente na hora da indicação, na hora da decisão, tá bom? Normalmente, Júlio, estou com a dor lombar e tal, 98% dos pacientes vão melhorar com o tratamento clínico, conservador, redução de peso, tudo isso, né? Mas vai ter aquele lá, 5, 10% dos pacientes, você vai ser refratário, você vai, às vezes, ter que fazer técnicas minimamente invasivas, bloqueios, isotomias, tenta melhorar a dor, muda de dança de hábito, perde peso, reforça a musculatura, fisioterapia, mesmo assim refratário, às vezes você vai colocar. E, claro, situações que tem fratura, né, que geram instabilidade, às vezes precisa mesmo, tá bom? Espero que tenha ajudado, eu sei que isso é muito ilustrativo, vocês perguntam muito, é raro de você encontrar vídeos aqui com parafuso, placa, para vocês entenderem, né, como coloca, mas eu estou colocando aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.